Olá, gente. Vamos agora dar início a mais um vídeo aqui desse nosso curso. Já aqui na última semana do módulo 4, onde a gente está falando de distribuições contínuas, hoje a gente vai falar da distribuição exponencial. Lembrando, mais uma vez, como vocês já estão acostumados, uma variável aleatória contínua, lembrando então, ela é aquela que, para calcular a probabilidade, uma probabilidade qualquer associada a ela, eu preciso de uma função que é a chamada função de densidade de probabilidade, ou simplesmente densidade da variável aleatória, né? E então, se uma variável aleatória x tem densidade f, então a probabilidade dela estar entre A e B é simplesmente a integral entre A e B dessa função f, né? Uma das consequências disso é que a probabilidade de x é igual é sempre zero para qualquer A real, quer dizer, a probabilidade de x assumir um valor pontual é zero. X, então, não assume valores pontuais, ele assume valores em intervalos. É a melhor maneira de pensar uma variável aleatória contínua. Bem, a esperança é simplesmente a integral de x vezes a densidade f de x na reta toda. E se eu tiver uma função g, a esperança de g de x vai ser muito similar também ao caso discreto, ela vai ser a integral de g de x vezes f de x dx. Tá bom? A gente troca a soma das discretas pela integral, né? E a função de probabilidade pelo nosso fx dx aqui. Bem, a gente quer falar de variável aleatória exponencial, mas vamos começar com um exemplo. Tá? É um dos casos mais clássicos de onde essa variável aparece. Tá? Bem, então aqui nós estamos numa antiga central telefônica. Tá? Dessas velhas, vocês não devem ter pego nada disso, mas as chamadas não param de chegar aqui, elas aguardam em uma fila para serem atendidas, né? O que essas centrais fazem é jogar a chamada para onde ela quer ir, né? É simplesmente fazer o que a chamada quer que seja feita, né? Vamos supor que essa central, que tem um equipamento bem defasado, consegue atender uma média de 100 chamadas por segundo, tá bom? Isso é realmente baixo, deveria ser muito maior do que isso. As modernas certamente são muito, muito, muito maiores do que isso. Bem, como parte do processo de melhora desse atendimento, a gerência central aí resolveu iniciar um monitoramento dessas chamadas. Vamos supor, então, que o número NT de chamadas atendidas nos T primeiros segundos após o início do monitoramento, né, tem distribuição de Poisson. Tudo bem? Ele não está dizendo o parâmetro diretamente do Poisson, mas a gente vai chegar lá. E ele está definindo como T aqui o tempo de espera da primeira chamada antes dela ser atendida, né? Como podemos determinar a distribuição de T maiúsculo? Bem, vamos lá ver o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Ele está falando o seguinte, aqui tem o início do monitoramento, que é o t igual a zero, né? É o instante zero. E aí o tempo vai correndo aqui, normalmente. As chamadas estão esperando numa fila e algo está acontecendo na central, né? Chamadas que já estavam sendo atendidas estão sendo atendidas, etc. E aí a primeira da fila espera aqui um certo tempo e é atendido aqui, né? A outra, vamos supor que essa primeira resolve muito rápido, a outra é atendida aqui. A seguinte espera um tempo maior aqui por alguma razão e é atendida aqui. A terceira vai ser atendida mais ou menos aqui, sei lá, esses tempos são aleatórios, né, gente? Tá bom? Isso aqui são os tempos das várias aí. E o que ele está supondo para mim é que se eu pego aqui até o instante t, o número de chamadas aqui
ele está chamando de NT. Então, é número de atendimentos em 0T. Tá bom? É isso que ele está pedindo para a gente. Deixa eu até marcar em outra cor aqui. Os atendimentos acontecem nesses verdes daqui, tá bom? Ótimo. E ele está pedindo, ele dá todas as informações que a gente precisa sobre N de T, mas ele está pedindo a distribuição desse tempo daqui, que é o do primeiro atendimento T. Então a gente tem duas coisas a fazer. Primeiro é entender direito esse NT aqui. E segundo, entender como ele se relaciona com o tempo T do primeiro atendimento. Tá bom? Olha lá, a primeira informação que ele dá para a gente é que N de T é uma Poisson. E ele está querendo, para saber qual é o parâmetro da Poisson, a gente precisa saber qual é a média dela, né? Porque se vocês lembrarem direitinho, gente, se x é uma Poisson de parâmetro lambda, então a esperança de x é igual a lambda. Então, o lambda é de fato a média de x. Então, a gente está querendo o número médio de atendimentos, não é isso? Até o instante t. Como ele está medindo o tempo em segundos e ele fala que você tem 100 chamadas por segundo, em t segundos a gente vai ter uma média de 100 vezes t chamadas. E, portanto, aqui eu tenho um Poisson de média 100t. Maravilhoso, a gente tem tudo que a gente precisa sobre a variável NT, a gente tem a distribuição dela, né? A pergunta, então, agora é como T e NT se relacionam, né? Qual a relação entre essas duas coisas? E eu vou pedir para vocês notarem o seguinte: quando eu falo que T é menor ou igual a Tzinho, nota que T é uma variável aleatória contínua, não é isso? T é contínua. E T assume valor em zero mais infinito, né? Então, vou até dizer de outra forma. T é maior ou igual a zero, né? Então, T é uma variável até contínua e positiva, né? Ela é medida de tempo. Então, aqui eu, obviamente, estou falando de um tempo Tzinho positivo, que é o que interessa para a gente. Se o tempo de espera da primeira chamada é menor ou igual a Tzinho, é porque o atendimento da primeira pessoa aconteceu antes de Tzinho. O que isso diz para a gente sobre N de T? Isso diz que N de T é pelo menos 1, né? Porque o primeiro cara foi atendido antes de T, portanto o número de atendimentos é maior ou igual a 1. Nota que eu posso dizer o contrário, né? Se o número de atendimentos até o instante T é maior ou igual a 1, é porque o primeiro cara atendido foi atendido lá. Foi atendido nesse intervalo 0t. Em outras palavras, o tempo de espera dele é menor ou igual a t. De modo que isso daqui volta. O que a gente pode dizer, então, é que esses eventos, t menor ou igual a t, e nt maior ou igual a 1, são de fato iguais, né? Vamos até tirar esse e daqui. Porque a gente está falando que esses dois eventos são de fato iguais, né? Isso significa que a gente está bem agora. Vamos lá. A probabilidade de T ser menor ou igual a Tzinho é igual à probabilidade de N de T ser maior ou igual a 1. Isso é 1 menos a probabilidade de N de T ser igual a 0, né? Porque a variável de Poisson assume valores 0, 1, 2. Então, o complementar de ser maior ou igual a 1 é simplesmente ser igual a 0. Isso vai ser 1 menos E elevado a menos 100t. Tá?
Lembrando rapidamente, se x é uma probabilidade, é uma variável de Poisson de parâmetro lambda, probabilidade de x ser igual a k é e elevado a menos lambda, lambda elevado a k sobre k fatorial. Se o k é igual a zero, é e elevado a menos lambda, lambda elevado a zero, que é 1, k fatorial é 1 também, então fica só e elevado a menos lambda. Lambda aqui é o parâmetro, que no nosso caso é 100t, então e elevado a menos 100t. Tá bom? Então tá feito isso daqui pra gente. A gente pode dizer mais do que isso, se a gente quiser. A função de distribuição disso daqui, em tzinho, né? Vai ser o quê? Bem, vai ser zero se o tzinho é negativo, né? Certo? Porque eu não tenho como assumir valores negativos, t é uma variável positiva. E 1 menos e elevado a menos 100t para o t maior do que ou igual a zero. Tá? Se eu quiser aqui calcular a densidade disso, então vou escrever aqui embaixo em outra cor. Se eu quiser calcular então a densidade, f de tzinho, ela fica a derivada, né, da função de distribuição. Isso vai ser zero aqui, mas essa daqui vai ser 100 elevado a menos 100t. Obviamente, para t maior ou igual a zero, para t menor do que zero, isso é zero, né? Então tá ok, tá calculado aqui a densidade e a gente conseguiu o que a gente queria, né? O que ele queria, determinar a distribuição e a gente determinou. Tá certo? É isso aí. Essa variável aqui, gente, é o exemplo do que a gente chama de uma variável aleatória exponencial. Variável aleatória exponencial vai ter uma cara mais ou menos assim para a sua densidade, para a sua função de distribuição. Vamos definir ela direitinho para a gente? Então, x é uma variável aleatória exponencial. E aqui tem um erro, gente, é x, que eu chamei, né? Se a densidade dela, o parâmetro dela vai ser esse parâmetro lambda aqui, que aqui nesse outro era 100, não é isso? Nesse nosso exemplo era 100. Mas qualquer constante que você colocar vai dar uma exponencial ainda. A única coisa é que essa constante é positiva, né? Se ela tiver essa densidade, lambda é elevado a menos lambda x para x positivo. Bem, a função de distribuição dela vai ser exatamente como na outra, 1 menos e elevado a menos lambda x. Tá? Para o x positivo, zero antes disso. Tá? A gente vai dizer então que x é exponencial e a notação é essa daqui, exponencial de parâmetro lambda. Tá ok, gente? Muito simples, não tem muito mais o que falar aqui. Vamos só ver um exemplo então, no exemplo anterior, né? Sabendo que a primeira chamada já está em espera há mais de 3 segundos, então vamos já anotar, usar a notação que a gente estava usando lá para outra, quer dizer, então, a gente sabe que t é maior do que 3, né? O tempo de espera é maior do que 3 segundos. Calcule a probabilidade dela ter que esperar mais 1 segundo antes de ser atendida. Bem, vamos até colocar aqui, esperar ao menos, né, mais 1 segundo, tá bom? Vamos até melhorar aqui, ao menos, deixar claro isso, tá bom? Mais 1 segundo. Então, o que ele está pedindo para a gente é qual é a probabilidade. Então, se t é maior que 3, qual é a probabilidade de t ser maior do que ao menos mais 1 segundo? Quer dizer, 3 mais 1, né? 4 segundos, ele já esperou 3, esperar ao menos mais 1 significa que ele vai esperar ao menos 4, né? Dado que o t é maior do que 3. Tá? Bom, é isso que ele está pedindo para a gente. Vamos lá, gente. Probabilidade de t ser maior do que 4, dado que t é maior do que 3, é igual a probabilidade do t ser maior do que 4, interseção com t ser maior do que 3, dividido pela probabilidade do t ser maior do que 3. Gente, nota aqui,
Se o t é maior do que 4, então ele é maior do que 3. Tá? O que eu quero dizer é que a interseção desses dois eventos é simplesmente o t maior do que 4, né? Certo? O evento t maior do que 4 está contido no evento t maior do que 3. Porque se t é maior do que 4, em particular, ele é maior do que 3. Portanto, isso daqui é simplesmente a probabilidade de t ser maior do que 4, dividido pela probabilidade de t ser maior do que 3. Isso daqui vai ser, olha lá, gente, 1 menos a probabilidade de t ser menor ou igual a 4, dividido por 1 menos a probabilidade de t ser menor ou igual a 3. Tá, para a gente calcular isso daqui agora, gente, tem que lembrar que o t é uma exponencial de parâmetro 100. De modo que a probabilidade dela ser menor ou igual a t, a gente viu aqui atrás, é quem? 1 menos e elevado a menos lambda t, a gente viu até antes, né? 1 menos e elevado a menos 100t, tá bom? Aqui é só fazer o lambda igual a 100. Então, eu tenho aqui 1 menos e elevado a menos 100t. E, portanto, o que eu tenho aqui é 1 menos e elevado a menos 100 vezes 4, dividido por 1 menos e elevado a menos 100 vezes 3. Isso vai dar e elevado a menos 400 dividido por e elevado a menos 300, que é e elevado a menos 100. E está calculado para a gente o que a gente queria, tá? Então, a probabilidade, tá, de t ser maior que 4, dado que ele é maior que 3, é e elevado a menos 100. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa para vocês, gente. Essa é, de fato, a probabilidade de t ser maior do que 1. Tá bom? Olha aqui, gente. Aqui, gente, a probabilidade de t ser maior do que 1 é 1 menos a probabilidade de t ser menor ou igual a 1, né? Isso vai ser 1 menos e elevado a menos 100. Tá? É fazer o t igual a 1, né? Aqui nessa expressão. T igual a 1 nessa expressão. Nessa daqui de cima, perdão. É elevado a menos 100. E, portanto, isso daqui é e elevado a menos 100, né? E a gente tem a mesma coisa. Por que isso é interessante, gente? Porque o que eu estou dizendo aqui é que a probabilidade dele ter que esperar mais um segundo, depois que ele sabe que ele esperou 3, é exatamente a mesma probabilidade que ele tinha de esperar um segundo lá no início de tudo. A informação de que ele esperou 3 segundos até agora, meio que não interessa. Eu posso começar, é como se eu começasse a contar o tempo agora, do zero, de novo. Mais um segundo a partir de agora é a mesma coisa que um segundo lá desde o início. Tá bom ou não? Esse tipo de propriedade é o que a gente chama de perda de memória ou falta de memória da variável aleatória exponencial. Tá bom? Essa propriedade é uma propriedade característica e fundamental das variáveis aleatórias exponenciais. De modo geral, o que a gente pode dizer é isso daqui, ó. Se x é uma variável aleatória exponencial, então a probabilidade de x maior do que t mais s, dado que x é maior do que s, é a probabilidade de x ser maior do que t. Tá bom? Quer dizer, a probabilidade dele ter que esperar mais t segundos, dado que ele já esperou s. Tá bom? Não. Então, esperar t mais s significa esperar t segundos além do que ele já esperou, né? É a mesma coisa dele ter que esperar t segundos desde o princípio. Tá bom? Essa é a propriedade de perda de memória, que é uma propriedade típica da exponencial. De fato, o que a gente pode dizer é que x é uma variável aleatória contínua positiva que satisfaz essa perda de memória, então ela é exponencial. As exponenciais são as únicas contínuas positivas que têm essa característica. Tá bom?
Nenhuma outra variável contínua positiva tem essa característica. A gente não vai demonstrar isso daqui, tá certo? No máximo demonstrar a primeira propriedade, olha lá. Probabilidade é só fazer exatamente a mesma conta que a gente já fez antes, né? Probabilidade de x ser maior que t mais s, dado que x é maior do que t, é isso daqui, né? É a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de x ser maior do que t, né? Que é igual a isso daqui, porque se x é maior que t mais s, em particular ele é maior do que t. Então, essa interseção é só esse evento daqui, e a gente tem essa divisão, tá? Como a probabilidade de x ser maior do que t é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a t, ela de fato é elevado a menos lambda t, e essa probabilidade fica elevado a menos lambda s quando a gente faz a conta, que é a probabilidade do t ser maior que s. Então isso daqui, t, é x, né? Tô confundindo as bolas aqui, gente, mas é x. Então essa probabilidade daqui fica a mesma, essa é a perda de memória. A segunda, aí, ela depende de algumas coisas que a gente vê num curso de EDO. Eu sei que alguns de vocês estão cursando EDO agora, mas de modo geral a gente não pede EDO como recomendação de IPE, então a gente vai pular isso daqui, tá bom ou não? Mas quem tiver muita curiosidade com isso daí pode me chamar que eu demonstro rapidamente para vocês, tá? Gente, agora a gente vai seguir para o claro, que é calcular o valor esperado e a variância, é o que está faltando a gente fazer nessa variável aleatória exponencial. De fato, gente, essa variável aleatória exponencial, ela foi exemplo de variável aleatória lá no vídeo que a gente fez sobre variáveis aleatórias contínuas, em específico no vídeo onde a gente calcula a esperança e variância. E nós calculamos o valor esperado e a variância dela lá atrás, tá bom? Então eu vou pedir que vocês, aqueles que que não lembrarem direito, né? Eu vou pedir que voltem a esse vídeo, é o vídeo de esperança e variância de variáveis aleatórias contínuas, e a gente faz exatamente esse exemplo lá. E lá a gente mostra que a esperança da variável aleatória exponencial é 1 sobre o seu parâmetro, 1 sobre lambda. E a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Isso vai dar um desvio padrão de 1 sobre lambda, né? Lembra que lambda é positivo? Então a raiz quadrada de lambda ao quadrado é lambda mesmo, né? Então fica 1 sobre lambda desvio padrão. Média e desvio padrão são iguais no caso da variável aleatória exponencial. Tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Uma pessoa deixa todas as 20 lâmpadas de casa ligadas e sai por uma semana. Larga tudo aceso e vai embora. Tá? Considere que o tempo de vida de cada lâmpada depois de acesa é uma variável aleatória exponencial com um tempo médio de 30 dias. Tá bom? Então, o tempo que uma lâmpada pode ficar acesa é uma variável exponencial com um tempo médio de 30 dias. E que ao retornar em casa, cada lâmpada vai estar funcionando ou queimada de maneira independente das demais. Tá? Qual a probabilidade que todas as lâmpadas estarem funcionando quando a pessoa retorna? Então, eu tenho 20 lâmpadas e vamos ver o que a gente tem até aqui para resolver esse problema. Primeiro a gente pensa que TK é o tempo de vida da lâmpada K. Obviamente K aqui pode ser um valor entre 1 e 20, né? Tenho 20 lâmpadas. Certo? Então TK é o tempo de vida da lâmpada K. Então T1 tempo de vida da primeira lâmpada, T2 da lâmpada 2 e etc. O que a gente sabe até aqui? A gente sabe que TK é exponencial de parâmetro lambda, onde a gente não sabe ainda quem é o lambda, né? Tudo bem? A gente sabe de fato que a esperança de TK
é igual a 30 dias. Esse é o tempo médio, né? É igual a 30 dias. Isso diz pra gente que 1 sobre lambda, que é a esperança da variável aleatória exponencial, então que é a esperança de TK, vai ser igual a 30, o que diz pra gente que lambda é igual a 1 sobre 30. Tá bom? E, portanto, TK vai ser uma exponencial de parâmetro 1 sobre 30, para qualquer K. Tá certo? Ótimo. Resolvemos, tiramos da frente o problema das lâmpadas, né? Agora, foram 20 lâmpadas dessas, e quando retorna em casa, cada lâmpada vai estar funcionando queimada de maneira independente das demais. Ele ficou fora de casa durante 1 semana, que são 7 dias, né? Tudo certo? Então, a probabilidade da lâmpada K estar queimada, né? Ele quer saber a probabilidade de todas as lâmpadas estarem funcionando. Então, vamos fazer o contrário. A probabilidade da lâmpada K estar funcionando quando ele volta é que o tempo de vida dela tenha sido maior do que 7 dias, né? E isso a gente acabou de ver, né? Vai ser E elevado a menos lambda vezes 7, né? Que vai ser igual a E elevado a menos 7 sobre 30. Essa daqui é a probabilidade dela estar, da lâmpada 7, da lâmpada K, perdão, está funcionando quando ele volta para casa, porque ele volta depois de 1 semana. Tá bom? Qual é a probabilidade de todas as lâmpadas estarem funcionando, né? Se eu chamo de N o número de lâmpadas funcionando quando ele volta para casa, gente, a gente sabe que N é o quê? É o número de sucessos em 20 tentativas, ensaios independentes de Bernoulli. Como é que eu sei que são independentes, gente? Porque ele fala que cada lâmpada vai estar funcionando ou queimada de maneira independente das demais. E, portanto, cada coisa dessa está funcionando ou não, né? A probabilidade de sucesso é sempre a mesma, é elevado a menos 7 sobre 30, e os eventos são independentes. De modo que isso daqui, gente, N, é uma binomial, né? De parâmetros 20 e é elevado a menos 7 sobre 30. De modo que o que ele está pedindo é a probabilidade de estarem todas elas funcionando, que é N igual a 20, né? Isso vai ser o que, gente? Vamos lá. 20 funcionando? São 20 funcionando. Eu tenho só uma sequência possível, que é funcionando, funcionando, funcionando. Cada uma delas com E elevado a menos 7 sobre 30 de probabilidade. Então, E elevado a menos 7 sobre 30 elevado a 20, né? Então, vai dar E elevado a menos... Quanto? Vamos ver aqui. 7 vezes 20, 140 sobre 30. Então, 14 sobre 3. Tá bom? Não vou calcular exatamente quanto é isso, mas está resolvido para a gente o nosso problema, tá bom? Essa daqui é a probabilidade de todas estarem funcionando. Tá bom, gente? É isso daí. Eu acho que isso é tudo que eu queria falar de exponencial. Então, obrigado. É isso aí. A gente se vê na aula, nos vídeos e etc, etc. Tá bom? Tchau.